nós estamos também pedindo, sugerindo ao Congresso Nacional que abra uma CPI contra a Aneel. Porque se ela fizesse o trabalho dela como tem que fazer, as distribuidoras não estavam da forma como estão. Então, ela descumpre, nós mostramos isso no relatório, resoluções dela própria. Olha, o programa do Rubão, direto da Assembleia Legislativa do Estado, será notícias e informações da Casa do Povo cearense. Eu estou aqui com o Guilherme Landim, que nesses últimos dias o seu nome esteve muita evidência por conta da CPI da Enel, que ontem teve a sua conclusão aqui nesta casa. E um consenso que poucas vezes foi visto aqui na Assembleia, que foi a união de todos, unânime, na decisão sobre a questão desse relatório. Baseado dentro daquilo que foi entregue, que será movido na fiscalização, movido sobretudo nas modificações, o que é que a gente tem como tirar de balanço positivo para a população cearense, Guilherme? Bom, Rubão, primeiro um prazer estar aqui com você mais uma vez. E assim, eu não tenho dúvida de que a CPI serviu para mobilizar a sociedade, para mobilizar a imprensa e para acordar vários órgãos de fiscalização do que estava acontecendo no estado do Ceará. Nós já temos alguns frutos concretos, como por exemplo a mudança de postura da empresa, a mudança do presidente. O presidente esteve aqui na CPI, pediu desculpa ao povo do Ceará, se comprometeu de voltar a ser aquela empresa que já foi no passado, reconhecer os erros, mas a gente não acredita só em palavras, então a gente precisa trabalhar com dados. Então nós conseguimos colocar nesse relatório tudo o que esses órgãos precisavam ter para tomar as providências necessárias, como por exemplo, o presidente aqui não respondeu o porquê que esse serviço chegou ao fundo do poço como está agora. Qual foi o fato gerador? E nós conseguimos mostrar no relatório que a diminuição dos investimentos aconteceu gradativamente ao longo dos anos até chegar nessa situação. Que nos investimentos que eles colocam no relatório, apenas 10% de tudo que eles dizem que investem é para manutenção, é para trocar o transformador que está com defeito, é para aquele cabo que está para romper, aquele poste que está para cair, que é o que de fato faz faltar energia na casa das pessoas, é o que faz a energia demorar a voltar quando falta. Então esse é o problema. Tem qualidade na transmissão de energia. Exatamente. Então eles não estão investindo na manutenção da rede que já existe. E aí eles colocam as ampliações como se fosse investimento, mas nós precisamos de manutenção, precisamos de uma força de trabalho maior, porque eles dizem que vão contratar servidores, mas na verdade dentro do relatório deles está a incorporação. Eles vão trocar o servidor que hoje é terceirizado e colocar ele para ser efetivo da Enel. E o que nós precisamos é o aumento efetivo da força de trabalho. E além disso, mostramos à Aneel uma série de descumprimentos de cláusulas do contrato de concessão, de resoluções da própria Aneel e outros fatos que, por si só, já podem ser usados para abrir o processo de caducidade, que é o fim do contrato. Então é isso que nós queremos. Se a empresa não melhorar de maneira urgente, que esse processo de caducidade aconteça, que ninguém aguenta mais da forma como está. A CPI também desvendou alguns problemas em relação a cunho trabalhista, a cunho administrativo, que realmente nem a própria população tinha ciência do que acontecia. Também isso foi relacionado nesse relatório? Tudo isso nós tentamos resumir ao máximo e não conseguimos. É um relatório de mais de 370 páginas. São encaminhamentos que nós não conseguimos fazer menos, são 39 encaminhamentos. Então, como você falou, são mais de 67 vítimas de choque elétrico, que até hoje a maioria delas não tem um acordo ainda de indenização. Então, eles tratam com descaso total. Não existe transparência na autorização dessas grandes empresas e até pequenas empresas que vão fazer projetos de energia solar e diversas outras coisas. E é por isso também que nós pedimos, não só em relação à Enel, mas à Aneel. A Aneel é a responsável pela fiscalização. Se ela não fiscaliza como de fato está fazendo, chega no ponto que nós estamos. Então nós estamos também pedindo, sugerindo ao Congresso Nacional que abra uma CPI contra a Aneel. Porque se ela fizesse o trabalho dela como tem que fazer, as distribuidoras não estavam da forma como estão. Então, ela descumpre, nós mostramos isso no relatório, resoluções dela própria. Então, ela faz a resolução e ela mesma descumpre.
Então, ela relapsa, ela passa a mão na cabeça dessas distribuidoras, ao invés de defender o consumidor, que é o papel dela, ela está defendendo as distribuidoras. Dentro dessa construção que até o próprio governador Eumano de Freitas comprou a briga, como a gente diz aqui no nosso dito popular cearense, foi a Brasília, foi no Ministério, está encampando, sobretudo, também essa, eu não digo nem briga, mas uma melhoria desse serviço para a população cearense. Você acredita que o Estado do Ceará tenha feito um papel um tanto quanto mais importante ou na mesma intensidade que a cidade de São Paulo, que também teve uma problemática em relação a isso, mostrando a organização, a união da política cearense em prol desse serviço? Sem dúvida, inclusive nós temos que agradecer demais ao governador Eumano, que entrou nessa briga junto conosco e fortaleceu por demais. Nos levou ao ministro de Minas e Energia e foi um pedido do ministro ao governador e à Assembleia. Tragam esse relatório o quanto antes. Eu preciso disso para que a gente também possa mudar a legislação, porque a legislação também ela é muito complacente com as empresas. É uma legislação antiga, de 98, então precisa ser modernizada, dar um arroxo maior nessas empresas. Elas têm muitos direitos e poucos deveres, e isso precisa ser mudado, e eu não tenho dúvida de que a participação do governador Eumano foi importante, e a gente vai cobrar agora do ministro, que também tem encaminhamentos dentro desse relatório para ele. Guilherme, só para finalizar, essa CPI é uma amostra, um depoimento, é um exemplo que a população cearense pode contar com os 43 deputados que estão nessa casa, nesse sentido mesmo de união, quando a população realmente sente a necessidade de um representante, aí é uma prova daquilo que essa casa pode fazer? Eu acho que esse é o nosso papel. Eu sei que as pessoas gostariam que o fim dessa CPI fosse com a saída dessa empresa de imediato ou com alguma outra ação. Juridicamente, nós não podemos fazer isso. A Assembleia não tem esse poder, o governador do Estado não tem esse poder, porque isso é uma concessão federal, regulamentada pela ANEEL e por um contrato muito forte, muito firme. Mas o que está sendo feito, podem ter certeza de que nós vamos e já estamos tendo frutos, porque está em andamento uma fiscalização extraordinária, que essa fiscalização vai culminar não com multas, mas com a obrigação de fazer. Ou resolve o problema ou abre o processo de fim do contrato. Ótimo. Obrigado, Guilherme. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Continua no nosso programa, no nosso site, nas nossas redes sociais. Muito mais para você. Vai.